Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, antes de mais nada, deixa eu só explicar esse tempo que eu fiquei sem postar aí. Na verdade, duas coisas aconteceram. A primeira delas é que eu tô gravando numa máquina nova, que é antiga, na verdade. Eu peguei uma máquina aqui, tive que trocar de máquina. E esse notebook aqui é de 2015, mais ou menos. Então, tomara que eu consiga upar o episódio nele aqui. E o segundo motivo é que no último mês e meio, eu fiquei bastante atolado de trabalho, mas consegui esse tempo aqui para passar para vocês, para upar esse episódio que eu queria bastante falar desse livro. Eu já terminei de ler ele faz um tempo já. Então eu queria fazer esse episódio aqui e estou fazendo agora. Então tô bem feliz com isso e já me explicando aqui para vocês. Peço desculpas por esse ato ter acontecido. Espero que não aconteça mais. Vou fazer de tudo para que não aconteça mais. Mas esse livro aqui que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, ele tá sendo... O filme dele tá sendo lançado agora na gringa. Acho que foi lançado nos Estados Unidos. Vai ser lançado, pelo que eu vi aqui na minha pesquisa, em dezembro aqui no Brasil. E é um livro bem relevante porque ele foi escrito há 2 ou 3 anos atrás e ele traz um tema super relevante, bem atual e que meio que explica até o momento atual dessa fase de cancelamento que a gente tá vendo, o cancelamento de tudo, né? Agora as pessoas até estão sendo canceladas para ficarem famosas. Mas eu acho que esse livro ele meio que dá a origem de tudo isso, sabe? E claro que eu tô falando do cancelamento aqui como algo muito subjetivo. Esse livro aqui ele aborda um tema super delicado e que deve ser tratado com respeito, mas de certa forma também explica a questão da cultura como um todo, da internet, dos modos que a gente tem com as pessoas, enfim. Eu vou passar a ficha técnica dele aqui, explicar um pouco mais dele para depois dar minha opinião. Antes de mais nada, se você não me segue aqui no Spotify, por favor me siga. É só clicar no botão de seguir ali no Spotify, ajuda bastante a disseminar o podcast, o Bookcast para outras pessoas. Se você não nos segue no YouTube também, a gente está em vídeo no YouTube, não só aqui no Spotify, mas lá no YouTube também, youtube.com/bookcastoficial. E também no Instagram, @bookcastoficial, é lá onde eu posto o meu Instagram CNPJ, que eu falo do Bookcast. Também tem o meu Instagram CPF, que é o Diego S. se você quer me seguir lá. Beleza? Deixa eu passar a ficha técnica do livro aqui, para já entrar nos detalhes do que se trata. O nome do livro é Ela Disse. Então, para quem tá assistindo aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, eu tô colocando ele aqui na tela. Ele é um livro bem bonito, assim, bem... um tamanho bacana, assim. Um livro laranja, acho que é laranja, ou vermelho, enfim, vai saber, né? As autoras são a Jodi Kantor e a Megan Towie, eu espero que eu esteja falando certo o nome dela. Elas são duas jornalistas que já trabalharam com o tema desse livro. Na verdade, o tema que aborda esse livro eles já são meio que costumeiras a esse tema, e elas escreveram conjuntamente esse livro. E já vou explicar um pouco mais sobre elas. Elas são as autoras da matéria que meio que dá a base desse livro, né? Então já vou explicar um pouco mais disso. O ano original de publicação é 2019. Então aqui eu já posso entrar um pouco no detalhe do livro, né? O que o livro conta? Ele conta os bastidores da matéria que revelou os assédios que o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, fazia na sua empresa e na Hollywood como um todo. Em 2017 essa matéria saiu, o livro é de 2019, então 2 anos depois da matéria ter sido escrita e de toda a repercussão que a matéria fez na mídia como um todo, elas escreveram esse livro que meio que falando da origem de como foi escrever a matéria, de como foi ir atrás das fontes, o quão difícil foi ter a aprovação das fontes para fazer essa matéria, e depois não só isso, quando a matéria foi no ar, como é que foi a repercussão depois do dia D da matéria indo ao ar e tal, como é que foi a repercussão depois disso e o que aconteceu na mídia depois disso, né? A editora aqui pelo Brasil é a Companhia das Letras, inclusive a Companhia das Letras é parceira aqui do canal Bookcast, então obrigado pela parceria como sempre, Companhia das Letras. E o livro contém 375 páginas, então não é um livro muito grande, tá? E dessas 375, deixa eu ver aqui, são muitas referências, tá? Então as referências, o livro termina mesmo na página 340, mais ou menos. Então é tudo isso de referência que tem aqui. Então são 375 páginas, mas na verdade são 340. Então não se assuste com o tamanho do livro. E a diagramação dele também não é tão grande assim, não é uma novelização gigantesca. Então é legal de se ler
e por mais que não tenha diálogos, é uma leitura tranquila de se fazer. Então, o resumo do livro, como eu já falei, conta os bastidores da matéria, né, que revelou essa série de assédios. Harvey Weinstein, para quem não sabe, era dono da Miramax, que era uma grande produtora de filmes de Hollywood, responsável por um sucesso dos anos 80 e 90, como Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, Shakespeare Apaixonado, que deu o Oscar a Gwyneth Paltrow, se eu não me engano. É isso, deu o Oscar para ela. E Cães de Aluguel também, do próprio Quentin Tarantino. Então, assim, é o dono de uma das produtoras mais, vamos dizer assim, bombadas de Hollywood desse período dos 80, dos 90, principalmente com filmes que ganharam o Oscar. O Pulp Fiction, se eu não me engano, ganhou de melhor roteiro. O Shakespeare Apaixonado ganhou a melhor atriz, a Gwyneth Paltrow. E o Cães de Aluguel, não sei se chegou a ganhar o melhor roteiro também, tá? Então, o que que acontece, tá? O livro traz essas duas jornalistas que começaram a escrever sobre casos e algumas situações de assédio que elas estavam ouvindo que aconteciam em Hollywood como um todo. E aí, quando elas começaram a investigar um pouco mais, elas descobriram e foram um detalhe do Harvey Weinstein, esse dono aí da Miramax, né? Então, foi revelado na matéria, a matéria ainda tá no ar, inclusive, se você quer buscar lá no The New York Times, a matéria tá no ar. E deixa eu ver aqui isso. Deixa eu dar vencedoras do prêmio Pulitzer, que foi o prêmio que deu. Foi premiada a matéria, no caso, né? Então, essas jornalistas do New York Times começaram a investigar e acharam o nome do Harvey Weinstein e elas começaram a achar várias pessoas, várias mulheres que falavam mais ou menos o mesmo caso, assim, o que aconteceu. Harvey Weinstein, ele conhecia a mulher, conhecia a atriz lá, seja por ela ser figurante num filme dele, ou até nem que fosse da indústria, assim, mas principalmente atrizes. E aí ele convidava essas atrizes para uma reunião de trabalho em um hotel. Então, geralmente era um hotel específico lá de Beverly Hills, a atriz ia lá esperava que a reunião seria no restaurante do hotel, né? Isso é bem comum lá, o hotel ter um restaurante. Aqui no Brasil também é, né? Então o Harvey Weinstein falava, olha, amanhã às 11 da manhã a gente vai ter uma reunião de negócios lá no hotel tal, então esteja lá. Aí a mulher já se... E eu falo mulher porque o target dele era mulher. Tá? Aí a atriz, no caso, ficava muito feliz, porque, poxa, o Harvey Weinstein é o dono da Miramax, dono de filmes como Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado e Cães de Aluguel. Então, é obviamente que eu vou falar com esse cara para ver o que ele tem a agregar na minha carreira, né? E isso, sem sombra de dúvida, seria algo super importante para a mulher e para qualquer pessoa, né? Ter uma reunião de negócios com alguém aclamado da sua indústria é bem importante. E aí, no outro dia, a moça chegava lá e as coisas começavam a ficar um pouco estranhas, assim. Primeiro, ela não encontrava ele no restaurante, e aí ela na recepção do hotel, falava, olha, eu tô aqui para me encontrar com o Harvey Weinstein. Aí o recepcionista, ou a recepcionista, sei lá, falava assim, olha, ele tá lá no quarto. Ele tá no quarto tal, lá no 10º andar, no 11º andar, enfim, e tá te esperando. Isso já era meio estranho. Geralmente, o livro conta esses relatos, né? Então, é bem detalhado, assim, e é bem, vamos dizer assim, normatizado isso. Isso acontecia em vários casos. Então, assim, aí a moça já ficava com o pé atrás, beleza, vou lá no quarto, né? Aí ela chegava no quarto de hotel, encontrava ou o Harvey Weinstein sem roupas, ou só com roupão, aí com um champanhe ali, e ele já começava a pedir, eu tô meio estressado, quero que tu faça uma massagem minha, acho que a gente pode conversar desse jeito e tal. Começava esse tipo de papo, assim, pra cima da mulher, sabe? E aí tinha mulheres que enfim, cediam, que acabavam executando ali atos sexuais com Harvey Weinstein. Tinha mulheres que davam no pé, que por mais que ele prometesse mundos e fundos ali, tinha mulheres que meio que negavam, não vou entrar contigo e tal, nesse quarto. Aí ele falava, não, mas eu posso te colocar em filmes como tal, posso fazer a tua carreira aqui em Hollywood e tal, tipo, dava muitas promessas para elas entrarem no quarto, enfim, fazerem o que ele quisesse, né? E isso figurava como sendo, obviamente, um super assédio, né?
Isso é uma coisa muito forte, assim, o livro traz bastante isso, porque o livro traz por meio de relatos, não é nem contando, eu tô contando aqui uma história para vocês do resumão, mas o livro conta em detalhes, inúmeras vezes que isso acontece, com atrizes diferentes com mulheres diferentes. Então ele não fazia isso só com atrizes, fazia isso com as produtoras dele, com as secretárias dele, em contextos diferentes, mas no frigir dos ovos no final do dia era mais ou menos isso que ele fazia. E as mulheres ficavam de bico fechado, porque ele assediava também e forçava com que elas não falassem sobre esses episódios, seja ele sendo consumado ou não, ele pedia que não falasse, porque ele falava, eu tenho todos os contatos de Hollywood, e com uma ou duas ligações eu posso acabar com a tua carreira, que tu nunca mais vai ter que procurar outra carreira, e se tu abrir a boca sobre o que aconteceu aqui nesse quarto, sabe? Então era uma pressão psicológica, um terrorismo muito grande que o Harvey Weinstein fazia com essas mulheres, que, claro, era silenciado por ele mesmo, né? E quando algumas mulheres iam a cabo a justiça, para colocar ele na justiça e falar, pô, o cara me assediou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara me prometeu uma reunião de trabalho, eu encontrei ele de roupão e tal, ele me forçou a fazer isso e tal, ele pegava e fazia acordos não milionários, mas assim, com centenas de milhares de dólares. Acho que alguns deles foram milionários, e acordos de silêncio, assim, ele comprava o silêncio das mulheres, falava, olha, tu não vai falar nada sobre isso e eu te pago aqui $200 mil. E tu não vai falar nada sobre isso nunca mais. E isso ficava por isso mesmo. Então a mulher geralmente aceitava, porque as que davam cabo a ir à justiça processá-lo, né? Elas geralmente acatavam esse pedido dele, recebiam esse dinheiro e ficavam caladas. Tinha mulheres que seguiam na indústria, tinha mulheres que mudavam de indústria pelo trauma que foi causado pelo Harvey Weinstein. Mas enfim, no final das contas, o Harvey Weinstein saía ileso de tudo isso e continuava a perpetuar esses casos, assim. Tanto é que no livro é contado que para que tudo isso corresse de maneira silenciada por 20 anos, vamos dizer assim, nos anos 80, 90, e só nos anos 2000, agora é 17 que foi revelado, muita gente também ficava em silêncio. Então os colegas dele, o próprio irmão dele, que era dono da Miramax também, meio que fazia vista grossa e falava, tu tem que se cuidar disso, tem que cuidar o teu jeito de ser e tal, mas ele meio que não dava cabo a nenhum tipo de denúncia nem nada, então todo mundo meio que em volta era comprado também de uma maneira indireta pelo Harvey Weinstein, porque sabiam que ele era poderoso e poderia também acabar com a carreira de todo mundo ali envolvido, né? Então, o livro conta bastante dessa matéria, como eu falei, é algo bem impactante. Se você é sensível a esse tipo de tema, realmente não indico a leitura desse livro, porque tem caso de assédio, tem caso de estupro, enfim, tem bastante coisa e é bem pesado, tá? E claro, depois que a matéria foi postada lá em 2017, ela meio que impulsiona o movimento Me Too, que já estava crescendo antes, mas definitivamente essa matéria fez com que esse movimento fosse impulsionado, né? Que é um movimento principalmente das mulheres reivindicando essa questão de não ser comprado silêncio e entrando junto nessa luta contra vamos dizer assim, esse machismo estabelecido. E para te ter uma ideia, o livro conta detalhes muito interessantes, assim, porque tu começa a entender um pouco da indústria de Hollywood, começa a ficar enojado, assim, sabe? Tanto é que no livro é contado que, eu não sei se vocês sabem, aquele cinema chinês lá de Hollywood, onde as estreias antigas eram feitas, acho que até tem novas estreias acontecendo lá, mas onde os filmes antigos tinham a sua estreia feita nesse cinema chinês e tal, que é bem famoso lá em Hollywood. Eu nunca fui lá, mas dizem que é bem famoso, já vi em várias reportagens e tal. Ao lado desse cinema tinha meio que uma estátua de um sofá para simbolizar o teste do sofá dos atores e das atrizes para entrar em Hollywood. Então era algo já institucionalizado, vamos dizer assim. Se tu quisesse entrar num filme, tu tinha que fazer alguma coisa com algum produtor, tinha que ser próximo de algum produtor ou produtora, ou fazer algo a ele, algo sexual, algum favor e tal.
Então era institucionalizado. E o livro, claro, foca bastante no Harvey Weinstein, mas ele traz outros 3 casos. O livro, basicamente, ele é contado de 3, com base em 3 matérias, né? Obviamente, é contado principalmente na base do caso do Harvey Weinstein, mas um pouco antes também surgiram denúncias de assédio do Donald Trump, que em 2016 corria a presidência dos Estados Unidos, acabou ganhando, e ficou bem famoso quando vazou um áudio do Access Hollywood, onde o Trump falava, tem que pegar as mulheres pelo órgão genital delas, né? Não vou falar a palavra aqui, mas enfim, vocês entenderam. É áudio bem famoso, inclusive acho que se você jogar no YouTube, provavelmente você vai achar. Então, lá em 2016 já começavam várias denúncias do Donald Trump, contra o Donald Trump de assédio, e essa sendo uma das principais, né? Como ele estava concorrendo à presidência, a mídia, obviamente, foi em cima dele, com razão. E mesmo assim, ele foi eleito, que diz muito sobre a humanidade de hoje em dia, né? Mesmo com várias denúncias de assédio e com áudio dele falando isso, tem que pegar a mulher pelo órgão genital dela, ele mesmo assim foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, isso diz muito do mundo que a gente vive hoje, né? Aí depois inclusive uma dessas jornalistas, eu não sei se é a Jodie ou a Meghan, eu acho que é a Meghan, ela participou dessa matéria do Donald Trump, por isso que ela foi escolhida a participar da matéria do Harvey Weinstein. Aí a segunda matéria é do Harvey Weinstein. E a terceira matéria que é contada nesse livro aqui foi o caso do então do então candidato a juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Brett Kavanaugh. Esse Brett Kavanaugh, ele era um candidato a juiz republicano, no caso, e ele foi acusado por uma ex-colega de colégio por ter tentado estuprá-la. Então, essa ex-colega, que se tornou uma cientista, uma professora e tal, quando ficou sabendo que ele era candidato à Suprema Corte, que é um big deal lá nos Estados Unidos, ela, enfim, ficou muito conflitada entre se ela falava, se ela fazia essa denúncia que ele tentou estuprar ela numa festa de colégio, que ele meio que entrou no quarto com ela e tentou estuprar ela e só tinha outra testemunha, só que isso aconteceu na adolescência deles, e eles já eram bem mais velhos quando ele foi indicado. Então ela ficou meio conflituosa de se ela falava ou não. Eu não vou dar... não é spoiler aqui, mas ela acaba fazendo a denúncia mesmo, mas no fim das contas não dá em nada também. Isso diz muito dessa realidade que a gente vive, né? Então, o livro permeia essas 3 histórias: Donald Trump, Harvey Weinstein e o Brett Kavanaugh, que termina, na verdade, o livro com essa história, né? E também ele pincela outras histórias de assédio também, do Louis C.K., para quem não sabe, um comediante que também foi acusado de, enfim, se masturbar na frente de mulheres e tal, pelo telefone, enfim. Também permeia a história do jornalista Bill O'Reilly, da Fox News, que também deu uma baita repercussão. Então ele realmente, por mais que ele tenha a história do Harvey Weinstein como sendo a base e a mais detalhada, ele permeia outras histórias também, o que é bem bacana. O livro, por ser escrito por duas jornalistas sobre a criação de uma matéria, ele é super bem escrito. Ele é super bem fluido, assim, ele mostra a realidade do jornalismo, porque tu imagina, essas mulheres, quando elas começaram a entender esses casos de assédio do Harvey Weinstein, elas começaram a falar com várias testemunhas. Então é caso de pegar o carro e ir lá na casa da mulher e ficar na frente da casa dela para ver se ela fala alguma coisa ou não, sabe? E como as mulheres ou tinham acordos que tinham sido feitos com o Harvey Weinstein para não falarem em troca de dinheiro, ou não queriam se expor, não queriam colocar o nome delas na frente do mundo inteiro, na capa do New York Times, elas eram muito relutantes em falar. Elas não falavam, era bem difícil fazer com que as jornalistas fizessem com que alguma delas falasse, sabe? Então, é um livro que mostra os desafios do jornalismo, não basta ter uma fonte lá, o Harvey Weinstein assediou tal pessoa. Não basta colocar isso na matéria, tem que ter a fonte, tem que ter o nome da fonte para dar mais credibilidade, tem que ter o máximo de testemunhas possíveis, as consequências desse assédio. Enfim, muitas dessas mulheres que foram assediadas tiveram transtornos, não seguiriam com uma vida, vamos dizer assim, normal por causa desse assédio, sabe? Então é muito detalhado, jornalístico, e para quem
se interessa por jornalismo, quer saber mais como a criação de uma matéria é feita, esse livro é super vai cair como uma luva para você, assim, porque ele é bem detalhado e mostra o trajeto dessas mulheres para conseguirem esses relatos, e não só das mulheres, mas elas foram atrás também dos empregados da Miramax da época para tentar entender pelo lado deles o que estava acontecendo, se eles sabiam que o Harvey Weinstein fazia isso. Eu já vou dar um spoiler aqui, sabiam, mas não sabiam como, enfim, não falavam nada, faziam vista grossa. Então é outro detalhe bem interessante assim. O filme, como eu falei, ele vai estrear aqui no Brasil em dezembro de 2022. Se você está ouvindo esse episódio meio que na época que ele foi lançado, o filme não estreou ainda. Ele já estreou na gringa, ele já tem reviews bem positivas, então eu tô bem afim de ver. Ele é produzido pelo Brad Pitt e tem o elenco nomes como Carey Mulligan e a Zoe Kazan. A Carey Mulligan fez um filme agora que foi indicado ao Oscar. Eu não vou saber o nome do filme agora, não vou me lembrar, mas também tem a ver com A Bela Vingança, eu acho que é o nome do filme. É Bela Vingança. E tem a ver o tema do filme com esse livro aqui. Então, assim, a minha opinião geral, tá? O livro muito importante para entender as ondas atuais de cancelamento. Então, por mais que cancelamento seja uma coisa, como eu falei lá no começo, mais subjetiva, é muito interessante entender o que essas mulheres fizeram para, vamos dizer assim, cancelar o Harvey Weinstein, que não é nem cancelar, né? É colocar ele na cadeia. E agora ele está cumprindo prisão domiciliar, se eu não me engano. Enfim, ele inventou um monte de desculpas que tá doente, enfim, para não arcar com as consequências do que ele fez por 30 anos, sabe? Mas é o que acontece com esses covardes, né? Eles pegam e inventam alguma coisa, mas antes disso estavam tri bem, né? Estavam assediando geral, torta direito, mas quando foi descoberto, eles ficam todo com doença, com câncer, enfim, vai saber, né? É legal também esse livro que ele conta como o Harvey Weinstein ficou puto da cara com esse livro, porque como elas criaram a matéria, antes de publicar a matéria, elas procuraram a equipe do Harvey Weinstein para buscar uma contra-argumentação dele. Tipo, olha, temos essa matéria aqui, a matéria fala de N casos de estupro e de assédio que você fez, que queremos te dar um direito de resposta. E aí o Harvey Weinstein ficou puto da cara, falou que não, isso é perseguição, não sei o quê, o The New York Times tem coisa melhor para fazer e tal, enfim. Ele tenta de várias formas mitigar essas coisas, meio que se faz como vítima, mas no final das contas a matéria é colocada, é postada e, enfim, o universo dele cai, né? O mundo dele cai. Então é bem legal ver essa parte do Harvey Weinstein, é bem presente nesse livro, não só pelos assédios, mas pelas tentativas de defesa dele, que elas deixam bem aberto para que ele possa fazer essa defesa, por mais que vendo de fora é realmente uma coisa injustificável, e é mesmo. O jornalismo ele preza pelos dois lados, né? Para que não seja parcial, mas é impossível ser imparcial nesse caso aqui, né? De 50 mulheres falando de casos de assédio e tendo que dar direito de resposta. Mas enfim, elas educadamente fizeram isso e não surtiu efeito também. Os efeitos que o Harvey Weinstein tentou fazer para mitigar ou pausar essa matéria não aconteceram, né? Não foram bem feitos. Então, livro muito importante para entender as ondas atuais aí de cancelamento do Me Too e para entender que isso não é motivo de fama, motivo eu vou ser cancelado, daí eu já vou ser famoso e tal. Eu tô vendo muito isso, sabe? Não só a pessoa querendo ser cancelada para ser famosa, mas marcas querendo ser canceladas só para estarem na boca, sabe? Da galera. Tipo, publicidade boa ou mal, mas falem de mim, sabe? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É uma coisa meio bizarra, assim, o que tá acontecendo. Para quem se interessa por jornalismo, então, como eu falei, é um prato cheio. Um livro é um prato cheiaço, assim, você vai gostar bastante. Eu que não sou muito interessado, talvez eu seja um interessado de longe, assim, de jornalismo, eu fiquei bem instigado, sabe, da maneira como essas mulheres foram atrás, como elas foram atrás da matéria, como buscaram N fontes para criar uma coisa realmente concreta e que entregasse mesmo a pessoa que era o Harvey Weinstein e meio que expondo Hollywood como um todo, né? Porque aqui o bode expiatório é Harvey Weinstein, mas deve ter N casos de Hollywood que não são abordados aqui, que estão por baixo dos panos, sabe? Mas enfim.
Super bem escrito, e eu tô bem ansioso pro filme, tá? Tô bem ansioso pro filme, depois eu vou postar lá no meu Instagram, @bookcastoficial, depois que eu assisti o filme, o que eu achei do filme, mas você já tá sabendo aqui o que eu achei do livro. Um baita livro pra quem gosta de jornalismo, pra quem se interessa por Hollywood, pra entender um pouco mais de Hollywood, o histórico de Hollywood. Eu saí com um gosto amargo na boca de Hollywood, sabe? Porque eu gosto muito de filme, eu gosto muito de série, eu gosto muito de produções, e deu pra ver o lado obscuro disso, sabe? O lado do assédio, o lado tu tem que fazer uma coisa aqui pra tua carreira decolar. Imagina, tu é uma garota ou um garoto, aqui não tem gênero, mas enfim, tu é uma garota e tu fica sonhando a vida inteira em ter uma carreira, e tu batalha, tu abdica de tudo, tu faz curso de atriz, não sei o quê, daí tu vai pra Hollywood, tu se muda, tu vira uma garçonete, enfim, tu faz um monte de coisa pra ter a tua oportunidade de estar num filme. Daí por acaso, tu cruza com esse cara, o cara te convida pra uma janta, pra uma reunião, tu acha que aquilo vai ser, enfim, o ápice, e vai começar tua carreira, tudo que tu sonha vai começar ali. E aí o cara mete essa questão de assédio e tu fica, porra, olha tudo que eu sonhei, tudo que eu fiz até vir aqui. Se esse é o jogo que jogam aqui, eu vou jogar esse jogo e foda-se, eu quero ser famosa e tal. E imagina aí como isso buga a mente da pessoa, assim, sabe? Pra qualquer pessoa, mulher, homem, enfim, qualquer pessoa ficaria pensando, pô, será que eu vou ter que me engolir esse sapo aqui pra poder ter sucesso na carreira? Ou eu consigo ter com base em outras coisas? Porque esse cara é um manda-chuva que ele manda e desmanda dentro de Hollywood. O que eu vou fazer se eu disser não pra ele? O que vai acontecer com a minha carreira? Então, tu imagina o dilema que essas pessoas tinham, e claro, isso culminou em vários casos, e ainda bem que esse caso de assédio ele foi descoberto. Muito por causa dessa matéria, tá? Porque se não tivesse essa matéria, os casos existiriam ainda, claro, mas eu acho que não teriam essa exposição toda. Talvez a galera da indústria saberia, olha, não vai no Harvey Weinstein. Tem até uma fala famosa da Courtney Cox, que é a Mônica do Friends. Ela tá dando uma entrevista no Tapete Vermelho, ela fala, nunca entre num quarto sozinha com Harvey Weinstein. Então era meio que já sabido ali do ambiente de Hollywood. Mas que bom que essa matéria veio para expor esse lado obscuro do Harvey Weinstein, da Miramax, enfim, de uma parcela de Hollywood, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Ela disse, um baita livro. Espero que o filme seja tão bom quanto. Peço desculpas de novo pelo hiato da postagem assim. Aqui eu espero postar com mais recorrência. Aqui tem bastante coisa chegando. Tem a Intrínseca mandando livro aqui pra casa, a Companhia das Letras mandando livro aqui pra casa, como se não bastasse eu comprando livro também pra me ferrar mais ainda na lista de leitura. Mas enfim, é o que eu gosto de fazer. Então, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Me siga lá no Instagram, @bookcastoficial, no YouTube também, youtube.com/bookcastoficial, e no Spotify, se você não me segue, me siga aqui, me dê 5 estrelinhas se você gostou desse episódio. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.